Fala galera, é o Pedro aqui e eu vou começar um vídeo daqueles para vocês hoje, tá? Falando sobre empreendedorismo e também sobre como o marketing pode ajudar você a faturar muito pela internet, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje uma estratégia que funciona com o Google Maps. Vocês vão entender tudo, o passo a passo de como que vocês podem fazer para lucrar ainda hoje. Então galera, sem enrolação, vamos direto aqui para o Google Maps, tá? Aqui dentro do Google Maps, quando você pesquisar por Maps, né, você já vai cair nesse primeiro site que é ele. E o que vocês têm que entender? Que aqui dentro do Google Maps existe uma infinita variedade de opções do que você pode pesquisar, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Restaurante japonês, tá? O que isso significa? Ele vai entender a região que eu me encontro. Com base na região que eu me encontro, ele vai pesquisar os restaurantes que tem nas redondezas, beleza? E o que o Google Maps tem a ver com isso, né? Toda empresa faz o cadastro no Google Meu Negócio e geralmente isso significa que a empresa deixa rastros, né? E isso significa o quê? Como ela vai ser localizada, onde fica o endereço, o horário que ela abre e fecha, as avaliações das pessoas quando elas votam que o lugar é muito bom, deixam comentários, etc. Então você vai ver que automaticamente é uma lista de empreendimentos, tá? Eu dei o exemplo aqui de restaurante, mas pode ser, por exemplo, clínica médica, odontológica, seja o que for, beleza? O que acontece? Daqui em diante você vai ver que os que estão em primeiro da lista geralmente são muito bem qualificados, tá? Então você vai ver, por exemplo, esse Kensei Sushi Bar. Você vai ver que ele tem 4.5 estrelas, de 5 estrelas, né? Então a nota dele é muito boa. Ele tem 2.394 avaliações. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em cima do empreendimento dele. Você vai ver aqui que ele vai me mostrar algumas informações referentes a esse empreendimento, tá? Ele vai me trazer os horários que ele fica aberto, os dias e até a hora que ele funciona. Ele vai me trazer, por exemplo, um telefone de contato, vai me trazer o site, por exemplo, desse empreendimento, tá? E diversas outras informações. Então, o que é interessante? Aqui você vai conseguir fazer uma análise do empreendimento, mas como eu falei, este empreendimento ele já é muito bem avaliado, tá entendendo? Então talvez esse aqui não seja um cliente que precise de você. Porém, quando você começa a descer, você vai ver que a lista vai ficando cada vez com as notas mais inferiores, porque geralmente as melhores notas ficam lá em cima, tá? Então conforme você vai navegando, você vai ver que as notas vão caindo, ó, de 4,5 já está em 3,9 e assim em diante. Às vezes ele varia, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então a função aqui é a gente buscar clientes que tenham de fato alguma necessidade que a gente consegue, digamos que, ajudar a reduzir esse impacto que essa má avaliação gera para o empreendimento dele, tá? Então eu vou continuar navegando aqui para achar um exemplo bem claro e óbvio para vocês aqui. Pronto, achei aqui esse Renai Sushi São Caetano aqui, tá? Vamos lá, a nota dele é 3.6 e ele tem 143 avaliações. Isso é pouco para um restaurante, né? Então aqui a gente começa a olhar algumas coisas que poderíamos fazer para eles. Vocês podem ver que aqui no botão do site, quando eu clico, ele me leva para como se fosse na realidade um app direto de fazer pedido, tá vendo? Mas não é na realidade um site institucional do próprio empreendimento, sabe? O site do renaisushi.com.br, você pode ver que é uma plataforma para fazer pedidos, né? E, na realidade, isso significa o quê? Que esse cliente aqui, além de ter esse app, que ele podia colocar, por exemplo, essa função do app dentro de um site próprio, ele não possui, de fato, um site dele. Então, por exemplo, esse cara aqui já é um cliente que a gente podia pegar e ofertar para ele, por exemplo, essa prestação de serviço de criar um site. Aí você pode pegar e falar assim, pô, Pedro, mas, meu, eu não sou expert em criação de site, eu não sei se eu conseguiria dar conta de um tipo desse, de um serviço desse. E a realidade é o seguinte, hoje, com tantas inteligências artificiais, eu vou falar a real para você, dá para fazer um site em 2 dias, tá? E mesmo que você não seja um expert nisso, beleza? Então hoje, digamos que não tem muita desculpa, né? Se você pesquisar um pouco, tenho certeza que você vai achar um caminho que vai facilitar para você. Além disso, você pode olhar aqui também, por exemplo, as fotos, né? Então, vamos ver as fotos desse empreendimento. Ele tem fotos que não são tão ruins, porém algumas que dariam para ser melhoradas, né? Então, se você é uma pessoa que tem expertise, por exemplo, em fotos, é muito legal você ofertar também um tipo de serviço desse, porque, um exemplo, nessa área de restaurante, culinária, a imagem, né, ela vale muito, porque a pessoa ela acaba decidindo se vai comer no empreendimento ou se vai pedir desse empreendimento, por exemplo, nesse contexto da foto, né? Olha essa foto aqui, por exemplo, ela é mais bonita do que as demais. Pô,
vamos falar real, uma foto dessa dá muito mais vontade de pedir alguma comida desse restaurante do que uma foto às vezes que não está tão bem tirada ou que o alimento não está tão bem organizado, entende? Então é muito importante vocês analisarem essas opções e essas oportunidades, tá? Sem contar também que quando você visita às vezes alguns sites, você consegue encontrar em alguns sites em rodapé, por exemplo, Instagram. Nesse aqui eu não estou vendo, por exemplo, a rede social dele, tá? Mas nada te impediria de conseguir procurar pelo nome desse restaurante, por exemplo, no Instagram, encontrar a rede social e entender também se lá dentro existe uma necessidade para isso, tá? Sem contar de uma outra coisa. Eu vou procurar um outro ramo aqui para dar um exemplo para vocês. Clínica odontológica, beleza. Pesquisei essa clínica odontológica aqui, vou descer um pouquinho para a gente ver quais são as opções que vão aparecer, tá? Como vocês podem ver, aquilo que eu falei, conforme a gente vai descendo, a gente vai vendo as notas, né? 4.8, 4.4, 4.3 e, consequentemente, a gente vai entendendo um pouco melhor sobre isso, né? E vai chegar um momento em que você vai chegar, às vezes, numa clínica que você vai pegar e vai poder justificar para a pessoa o seguinte, pô, por que será que a sua clínica, quando eu pesquiso por clínica odontológica, ela não fica lá em cima, em uma das primeiras opções, né? A gente sabe que, na realidade, isso pode ser, além de algum tipo de prestação de serviço mal feita na questão das fotos e organização, isso também pode ser falta de dados, tá? Então, por exemplo, aqui, essa parte organizacional, onde tem tanto a questão do endereço, como a questão de fotos, etc., também conta muito você preencher todos os dados do Google Meu Negócio. Aqui, por exemplo, ela colocou os dias que ela abre, os dias que ela fecha, os horários de funcionamento, ela colocou um telefone, porém ela também não tem site, tá vendo? Pelo menos aqui não está aparecendo a opção de site para a gente acessar. Então, por exemplo, talvez ela não tenha rede social, talvez ela não tenha site, ou talvez também exista a opção desse Google Meu Negócio dela não estar plenamente configurado, tá? O Google Meu Negócio, gente, ele digamos que o cartão de visita das pessoas quando elas pesquisam por algum tipo de empreendimento, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou fazer essa pesquisa diretamente no Google aqui. Eu vou entrar no Google e eu vou pesquisar por, sei lá, restaurante japonês de novo aqui para vocês verem uma coisa. Aqui do lado direito ele vai aparecer o Maps da região e consequentemente aqui vai aparecer as pesquisas dos que são top ranqueados, tá? E o que faz esses caras serem o top ranqueado? Além de ter muita avaliação, por exemplo, esse aqui que tem 4,8 mil avaliações, 4.6 estrelas aqui nas notas e tudo mais, o que faz ele também ranquear muito bem é um Google Meu Negócio bem preenchido, tá? Eu vou dar um exemplo para você, olha só, esse Bola Sushi, ele tem a nota 4.7, mas ele tem, na verdade, pouquíssimas avaliações, ele tem só 84, e ele está aparecendo aqui no top 3, dentre esses que tem 4,8 mil, e esse que tem 2 mil comentários, entende? Então olha como às vezes você tem um Google Meu Negócios bem desenvolvido, é o bastante para fazer você aparecer aqui. Então é muito importante a gente se atentar a esses pequenos detalhes. E muitas vezes a pessoa que é dona de um empreendimento, seja uma clínica, seja um restaurante, seja uma padaria, seja uma farmácia, seja o que for, todo tipo de empreendimento precisa ser bem visto, porque hoje a rede social está aí, a internet está aí para isso, para fazer você ser visto, né? Então, pensando nisso, isso aqui se torna, na realidade, uma grande vitrine para as pessoas. Pensa só, você quando pesquisa algum tipo de empreendimento, será que você clica aqui em mais lugares? Quanto você está disposto a descer aqui para realmente encontrar algum tipo de empreendimento? Pô, a gente não vai descer muito além da primeira página, entendeu? Então é muito importante que você, na hora de falar com um possível cliente a respeito disso, que você apresente esse tipo de informação para ele. Ele, como usuário de pesquisar coisas também na internet, vai ver que é uma realidade, não é uma coisa que você está falando da boca para fora só para vender para ele, entendeu? Então é o seguinte, existem expertises diferentes. E esse cara, às vezes, ele é expert em ser dono de restaurante, ele tem expertise em empreender no negócio dele no ramo farmacêutico, ou ele é dentista. Então, por exemplo, nem sempre ele tem expertise para aperfeiçoar essa parte da comunicação visual, da rede social, do site, do Google Meu Negócios, de toda essa questão que fica por trás do digital, mas que faz com que ele fique bem
visível em relação aos demais concorrentes, tá? Então, gente, é isso que o Google Maps é capaz de fazer, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham de verdade gostado muito desse vídeo, tá? Eu quero que você deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque eu tenho certeza que além de ajudar você, vai ajudar muitas outras pessoas que também querem viver de internet.